Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Manhã de terça-feira, hoje 12 de setembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, bom dia. Bom dia para você, Wesley, bom dia para você também, que a partir de agora passa a acompanhar a nossa programação aqui na 103,7. Hoje, terça-feira, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, 6h33. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Orçamento 2024. O governo estima que a arrecadação atingirá maior nível em 14 anos. Novo PAC terá 14,9 bilhões de reais para prevenir desastres, é o que diz o governo. José Nelto diz que Bruno Peixoto pode ser uma candidatura fortíssima a prefeito de Goiânia. Estádios de Goiás podem receber câmeras para combate ao racismo e vandalismo. Número de afogamentos em Goiás tem aumento de mais de 50% em 2023. Projeto do SUS reduz infecções hospitalares em UTIs e salva vidas. Polícia Rodoviária Federal cria comissão para revisar doutrina policial da corporação. Goiás passa a ser o terceiro maior produtor de grãos do país, é o que diz o IBGE. Frentes parlamentares do empresariado articulam reforma administrativa para o governo. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Mais uma vez, uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o governo federal estima que a arrecadação do governo atingirá em 2024 o maior patamar em 14 anos, ou seja, desde o fim do segundo mandato do presidente Lula em 2010. Essa comparação leva em conta a receita corrente líquida, o que sobra da arrecadação após as transferências a estados e municípios e pode ser usado pelo governo federal. De acordo com a projeção incluída na proposta do orçamento do ano que vem, já enviada pelo Ministério da Fazenda ao Congresso, as receitas líquidas deverão atingir 19,2% do produto interno bruto, o PIB, em 2024. Em valores correntes, a estimativa do governo é de que a arrecadação líquida vai atingir 2,19 trilhões de reais no ano que vem, contra 1,90 trilhão em 2023, um dado que já foi revisado. E ainda falando do governo federal, neste sábado a equipe disse que vai destinar 14,9 bilhões do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para a prevenção de desastres em todo o Brasil. O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, na semana que o Rio Grande do Sul foi atingido pela passagem de um ciclone extratropical que causou ao menos 46 mortes no estado. Dias afirmou que o governo está pronto para receber dos governos estaduais e municipais projetos para a contenção de encostas e melhorias de condições de saneamento e drenagem. O novo PAC foi lançado em agosto pelo governo federal. A previsão é de que até 2026 sejam investidos 1,7 trilhão de reais em todos os estados do Brasil. O dinheiro virá de recursos do orçamento da União, das empresas estatais e de financiamentos, e quase a metade será fruto de investimentos do setor privado. 6h36 agora, e relator prevê votar a mini reforma eleitoral até esta quarta-feira, amanhã, portanto. Quem traz os detalhes é Yuri Hudson. O relator da mini-reforma eleitoral, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT, apresentou na tarde desta segunda-feira o relatório da proposta. Segundo ele, o texto deve ser votado no plenário da Câmara na próxima quarta. O projeto prevê a permissão de doações eleitorais através do Pix, a antecipação do registro de candidatura e a proibição da realização de enquetes eleitorais em redes sociais. Nesta terça, o texto será debatido entre as lideranças da casa para chegar a um consenso e facilitar a análise, como destaca o relator. É ter tratado ela como pequena, consensual e de simplificação. O Congresso Nacional está dando um recado à sociedade dizendo: o nosso sistema eleitoral é bom,
precisa de pequenos ajustes. As grandes mudanças já foram feitas. Cabe agora tão somente aperfeiçoar. Quanto mais a gente procura a pauta consensual, maior é a certeza que nós temos de que será aprovada em tempo suficiente para que o Senado ainda se manifeste. Mas são os pontos sem consenso que podem atrapalhar a votação da proposta. Um dos trechos disciplina o prazo de inelegibilidade para políticos cassados. A medida afeta a lei da ficha limpa, já que coloca o prazo de 8 anos a partir da condenação e não mais após o cumprimento da pena. Na prática, isso pode encurtar o prazo para que o político volte à disputa eleitoral. Outro tema sem consenso se refere à distribuição das sobras partidárias, que trata sobre o coeficiente eleitoral. Que precisa entrar, porque há uma decisão do Supremo Tribunal Federal declarando inconstitucional parte desse modelo vigente. Este é um assunto que não tem consenso no grupo de trabalho, nem no colégio de líderes, e será decidido democraticamente na forma de destaque pelo plenário, que é soberano. A mini-reforma está dividida em 2 projetos e precisa ser analisada e sancionada até o dia 5 de outubro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38 agora. E o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, cogita licença para se dedicar exclusivamente às articulações partidárias com vista na eleição municipal de 2024. Caso confirme, o suplente Pedro Chaves assumirá a vaga. Ele é do MDB e ocupa atualmente a chefia de gabinete do vice-governador Daniel Vilela. Presidente do PSD, Vanderlan planeja aproveitar o período longe do Congresso Nacional em Brasília para viajar pelo interior de Goiás, organizando o partido para as eleições de prefeito no ano que vem. Quer também conversar sobre possibilidade de ser candidato a prefeito de Goiânia em 2024. E o deputado estadual Gugu Nader do AGI articula para retornar ao MDB. Segundo ele, houve conversas com o presidente da legenda, o vice-governador Daniel Vilela, sobre o assunto. Recentemente, ele ensaiou que iria para o Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já foi do MDB e, se receber um convite, aceitaria. É o que disse ele. O parlamentar estuda a possibilidade do suporte do PP ou PL ao reafirmar que será candidato ao executivo. Gugu acredita que na cidade haverá polarização entre ele e o atual prefeito Dione Araújo. 6h39, o governador Ronaldo Caiado prestigia as cavalhadas de Corumbá de Goiás e fala sobre investimentos do seu governo na cultura goiana. Vamos conferir os detalhes com Alex Atanásio. Eram 4h da tarde quando o governador Ronaldo Caiado chegou em comitiva, acompanhado do prefeito Chico Vaca, para prestigiar as tradicionais cavalhadas da cidade de Corumbá de Goiás, localizada a 126 quilômetros de Goiânia. Desde que nós entramos no governo, quando nós recuperamos o estado, minha gente, nós passamos a resgatar toda a parte histórica de Goiás, a cultura nossa. Vocês se lembram aqui como as estruturas eram? Isso aqui, quando eu comecei, isso aqui era tudo madeira, amarrado com arame, folha de coqueiro em cima. Não tinha aqui, não tinha nem sanitário, não tinha nada. Era uma bagunça completa. Você vê, não tinha grama, é verdade, não tinha sequer a grama. Você vê que nós mudamos o campo todo. Você vê a maneira, você vê como as arquibancadas, os camarotes todos muito bem arrumados, muito compatível com as pessoas que vêm para apreciar esse evento. Muito emocionado em receber o governador, né? O governador que ajudou na estrutura. Quero agradecer ao governador, ao deputado Bruno, né? Da Assembleia, ao Milton, a Dailton e toda a equipe que ajudou, toda a equipe da prefeitura, por ter ajudado para acontecer esse evento. Terceiro dia de camarada está encerrando. Já estamos com saudade da camarada. Os deputados estaduais Bruno Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa, Coronel Adailton e Hamilton Filho também prestigiaram o evento. Nós temos trabalhado muito mesmo para manter vivas as tradições. Nós temos aprovado matérias que trazem benefícios para que mantenha-se essa história viva e é muito bonito. Essa daqui é uma manifestação de cultura das mais belas do nosso estado de Goiás. Milhares de pessoas do Corumbá de Goiás confraternizando, um ambiente familiar, buscando resgatar as tradições, que é muito importante. Então, parabéns. As tradicionais cavalhadas de Corumbá de Goiás são realizadas há 176 anos.
Seu Silas participa como cavaleiro há 36. Eu vivo cavalhado o tempo todo, os cavalos molam comigo lá em casa, tem minhas baias no fundo da casa, então eu vivo cavalhado o ano inteiro para chegar essa data aqui, pra gente correr com o coração miúdo hoje, que é o último dia. A tradição reúne pessoas de várias cidades. Rafael, o que é que te trouxe, o que é que faz você vir numa festa como essa, sair lá de São Francisco pra cá? Ué, é gostar demais, né? É um prazer nosso, né? Nós somos cavaleiros e a cavalhada pra gente tá no sangue, né? O que é que te fez vir de Palmeiras, de Goiás? A tradição da festa, né? É uma festa muito bela, muito bonita. Além da fé, as cavalhadas também aquece a economia local. Maravilhoso, eu estava comentando com um colega, nós tivemos uma missão empresarial representando o governador recentemente em Londres e os europeus perguntando o que eram as cavalhadas que eu mostrei no evento, né? Para vocês verem a força da cultura do estado de Goiás, agregada ao turismo. Então é com muita alegria que a gente está aqui hoje, abraçados aqui com o município de Corumbá e a população feliz, uma festa muito forte para eles. Corumbá de Goiás é uma das 15 cidades que também fazem parte do circuito da cavalhada. Ao todo, o governo do estado já destinou 3 milhões para que essas tradições não acabem em vários municípios goianos. Esse ano foram mais de 3 milhões de reais investidos no circuito das cavalhadas, 15 cavalhadas, sendo que agora nós estamos nas últimas 3 e no próximo mês a última na cidade de Goiás, que também foi um resgate no ano passado. Alex Atanásio, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43. E falta pouco para os torcedores matarem a saudade de seus times disputando o Campeonato Brasileiro. Essa semana, após o confronto da seleção brasileira contra o Peru pelas eliminatórias, os jogos já retornam em um período que terá partidas da 23ª rodada da competição, espalhadas de quarta a sábado. Flamengo, Atlético Paranaense, Internacional e São Paulo são os primeiros a entrarem em campo após a pausa da data FIFA. Os times rubro-negros se enfrentam no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, enquanto que o Clube Paulista visita o Gaúcho no Beira-Rio. Na quinta-feira, 4 partidas dão continuidade à rodada. Santos e Cruzeiro, Fortaleza e Corinthians jogam às 19 horas. Curitiba e Bahia às 20 horas, Bragantino e Grêmio se enfrentam às 21h30. Diferente das rodadas anteriores, nessa terá jogos na sexta-feira. Cuiabá, América Mineiro, Palmeiras e Goiás jogam nesse dia. No sábado, o clássico entre Vasco e Fluminense, no estádio Newton Santos, às 16 horas, faz o penúltimo jogo da rodada, enquanto que o líder do Campeonato Brasileiro encerra o calendário espalhados ao visitar o Atlético Mineiro na Arena MMRV às 21 horas. E tramita na Assembleia Legislativa de Goiás um projeto de lei que pretende instalar câmaras de monitoramento de 360 graus em estádios de Goiás. A medida tem o objetivo de combater atos racistas e de vandalismo em eventos esportivos no estado. A matéria está na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O projeto, de autoria do deputado estadual André do Prêmio Avante, prevê que as câmeras de monitoramento tenham dispositivo de reconhecimento facial e sejam capazes de apontar pessoas que portam armas brancas ou de fogo. Dispositivos deverão ser posicionados de modo a registrar imagens de toda a torcida e pontos de concentração de torcedores. A meta é utilizar os equipamentos para combater quaisquer tipos de atividades criminosas nos recintos esportivos. Para justificar o projeto, o parlamentar se apoia em casos de racismo amplamente divulgados, como o do jogador brasileiro Vini Júnior na Espanha, e cita casos de Ronaldo, Daniel Alves e Eto'o. Recentemente, um torcedor do Atlético Goianiense de 54 anos foi preso em flagrante por injúria racial. O caso aconteceu durante um jogo da Série B do Brasileirão em agosto, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. E a colheita do algodão 2022-23 em Mato Grosso chegou na última sexta-feira, dia 8, a 96,88% de 1.200.000 hectares destinados ao ciclo. A informação consta no levantamento da colheita do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Ao analisar por regiões, os trabalhos podem ser dados por encerrados nas regiões Nordeste e Noroeste do estado. Por lá, 99,68% e 99,14%, respectivamente, da área destinada para o algodão já estava colhida. Na semana passada, o IMEA divulgou o relatório mensal da oferta e demanda para o algodão. As projeções consolidam a área em 1.200.000 hectares e apontam
Diante do bom rendimento das lavouras, o rendimento médio de algodão em caroço de 305,27 arrobas por hectare na safra 22/23. Ainda segundo o IMEA, diante da consolidação da área e do incremento na perspectiva da produtividade, é esperado uma produção de 5,52 milhões de toneladas de algodão de caroço e 2,30 milhões de toneladas de pluma, volumes 26,9% e 26,77% superiores ao registrado na temporada 21/22. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E a Polícia Rodoviária Federal criou uma comissão para propor a revisão das diretrizes das normas policiais da instituição. O ato que instituiu o colegiado foi publicado no dia 29 de agosto. De acordo com a portaria da Liana, a comissão foi criada para elaborar um novo plano na formação de policiais que contará com disciplina de direitos humanos conforme determinação do Ministério da Justiça feita em decorrência da morte de Genivaldo Santos em Sergipe. A comissão será composta por 30 integrantes da Polícia Rodoviária Federal e deverá ser presidida pelo diretor da Universidade da Polícia Rodoviária Federal, Fabrício Colombo. A previsão é que os trabalhos comecem na segunda-feira na sede nacional da instituição em Brasília. O colegiado tem prazo de 45 dias, mas pode ser prorrogado. O Ministério dos Direitos Humanos e Ministério Público Federal também serão convidados para participar do grupo de trabalho. Há ainda a previsão da realização de uma audiência pública para receber sugestões da sociedade. Olha, deputados e senadores de frentes parlamentares ligadas ao empresariado e ao agro estão articulando nas últimas semanas para colocar em pauta a proposta de emenda à Constituição, a PEC 32 de 2020, que trata da reforma administrativa e flexibiliza a estabilidade de servidores públicos. Parlamentares das frentes parlamentares do empreendedorismo, da agropecuária e do comércio e serviços, além da Frente pelo Brasil Competitivo, estão articulando para que a proposta do governo Jair Bolsonaro avance na Câmara dos Deputados. Com pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira, para que o texto da reforma avance, o governo Lula entrou em campo para tentar apagar o incêndio nos últimos dias. No geral, o governo federal é contra as medidas que fragilizam a estabilidade dos servidores. Apesar disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizou que está disposto a debater os termos da reforma, mas há discordâncias difíceis de conciliar entre os interesses do governo e do Centrão. 7h05. E os idosos representam 70% das vítimas dos golpes online. Preste atenção nessa matéria, hein? Os detalhes é de Décio Caramigo. De acordo com o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, os golpes online contra pessoas acima de 60 anos cresceram 70% no último ano. Com o avanço da tecnologia e a infinidade de serviços online que facilitam a vida das pessoas, que podem resolver seus problemas sem precisar sair de casa, surgem também as oportunidades para que criminosos tirem proveito da situação. Para Almir Fernandes, gerente executivo de portfólio, serviços e benefícios da Brasilseg, a melhor forma de proteger esse grupo vulnerável é utilizando a própria tecnologia para barrar as ações dos criminosos. Na medida em que as dinâmicas do mercado e da comunicação avançam, precisamos fazer algumas reflexões sobre o crescimento de golpes e crimes virtuais. Isto tem gerado um tipo novo de preocupação para as famílias. Diante desse contexto, contratar um seguro que garante o controle de fluxo de dados pessoais da internet pode ser uma maneira efetiva de cuidarmos de quem a gente tanto ama. Os crimes mais comuns, utilizando dados pessoais dos idosos, passam por empréstimos consignados falsos, centrais de atendimento falsas e supostas atualizações de cadastros. A solução para esse tipo de fraude foi solucionada pela BB Seguros, com o Seguro Itens Pessoais, que protege objetos roubados e oferece como assistência o serviço antifraude e o de monitoramento de dados, esclarece Almir Fernandes. O serviço de monitoramento de dados realiza um acompanhamento constante do e-mail cadastrado e notifica o cliente caso o seu cartão de crédito seja exposto na Dark Web. Para clientes que têm uma empresa atrelada ao seu CPF, o serviço também monitora o CNPJ dessa empresa. A assistência antifraude do Seguro Itens Pessoais garante a vigilância do CPF do cliente junto ao Serasa, analisando dados de compra e tentativas de golpes vinculados ao e-mail cadastrado pelo segurado. Há também um serviço chamado Lock and Unlock,
que permite ao cliente do BB Seguros bloquear ou desbloquear a consulta por terceiros do seu score na Serasa. O seguro Itens Pessoais da BB Seguros também oferece proteção contra transações realizadas sob coação, como Pix, saque, compras e demais transações indevidas. A contratação pode ser feita diretamente no aplicativo do Banco do Brasil, inclusive por não correntistas. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Décio Caramigo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. E na reunião com o secretariado no início da semana, Ronaldo Caiado pediu aos chefes das pastas que ajudem prefeitos que sofrem com as perdas de arrecadação municipal. Os secretários devem conversar com os prefeitos antes da realização dos projetos para direcionar recursos para efetivamente onde são necessários. É o que teria dito o governador aos presentes. Além disso, Caiado quer que os secretários foquem em projetos factíveis, tendo claro o que está previsto no PPA e no orçamento. De acordo com interlocutores, a ideia é de que os secretários de áreas finalísticas e efetivamente façam aquilo que pode ser concluído, mesmo que isso não aconteça ao fim dessa gestão. É uma questão de racionalidade e de pragmatismo, é que avaliam os interlocutores. O recado da Liana é não desperdiçar energia em questões eleitorais antes da hora e continuar servindo a população goiana. E uma operação da Polícia Civil e Militar prendeu nesta segunda-feira 4 pessoas suspeitas de invadirem uma fazenda avaliada em mais de 10 milhões de reais em Alto Paraíso de Goiás, cidade turística na Chapada dos Veadeiros, para tomá-la a mando de uma empresária. Segundo o delegado José Antônio Sena, 3 pessoas estão foragidas, incluindo a empresária suspeita de ser a mandante. Nesta segunda-feira também foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão. Segundo a Polícia Civil, 7 pessoas participaram da invasão. Um policial militar da Reserva do Distrito Federal, um guarda civil municipal e um instrutor de tiro da Guarda Civil Municipal de Planaltina de Goiás. Na época, após serem levados para a delegacia, apenas um dos 7 suspeitos ficou preso por porte ilegal de arma. Com exceção da empresária, não foi especificado pela polícia quais dos outros 7 envolvidos foram presos preventivamente nesta segunda-feira e quais permanecem foragidos. A invasão aconteceu no dia 20 de agosto, na região próxima ao Vale da Lua. 7h10. Pesquisa do Sebrae mostra que no mês de julho, 79,8% das vagas de trabalho no Brasil foram geradas pelos pequenos negócios. Vamos conferir essa boa notícia com Jaqueline Moura. A rotina da Lea é intensa. Os atendimentos não param. Há 8 anos, a clínica de estética se tornou a principal fonte de renda da família. A decisão de empreender surgiu há 8 anos. Ela conta que mesmo com os desafios diários, essa foi a melhor escolha. Sair da carteira da CLT, que é aquele dinheirinho certinho, todo mês, tu sabe que vai contar com aquele dinheirinho, então todo mês você faz aquela continha. Para poder ser um empreendedor. As dificuldades vêm muito, né? Mas você tem que ver que vale a pena. Então, assim, passa por dificuldades? Passa. Mas quando você olha para trás e vê o quanto você cresceu, é merecedor demais. A Lea trabalha sozinha, mas grande parte dos microempreendedores tem funcionários com carteira assinada. De acordo com o Sebrae, em julho deste ano, 79,8% das vagas abertas no Brasil foram absorvidas pelos pequenos negócios, o que representa mais de 113 mil postos de trabalho. Mesmo com desafios, este é um ponto positivo para quem quer começar o próprio negócio. O que a pessoa precisa, né? Aquela que quer empreender, tem o desejo de empreender ou a necessidade de empreender às vezes, né? Ela saber realmente qual é o mercado que ela está entrando, com um planejamento muito bem feito, para que ela consiga mitigar ali os riscos da operação, da sua atividade econômica, né? Então, quanto mais preparado o empreendedor tiver, maior a chance dele ter sucesso. Ainda de acordo com o levantamento feito pelo Sebrae, o volume de empregos criados pelas micro e pequenas empresas é quase 6 vezes maior que o número de contratações das médias e grandes empresas, que concentram 13,3% de empregos criados. Segundo o gerente de negócios do Sebrae, os números são um reflexo da confiança no aquecimento da economia. E a expectativa é de crescimento positivo, tanto no mercado digital
quanto no mercado físico. A gente sempre recomenda que haja um planejamento muito bem feito, porque sim, existem atividades econômicas muito bacanas que valem a pena empreender, tem outras que já têm um risco maior. Então, assim, o conhecimento do mercado por parte do empreendedor, ele é fundamental para saber onde é que ele está entrando, né? Toda atividade econômica, ela tem um risco, mas existe um cenário próspero, né? Quando a gente olha para os números da economia, uma favorabilidade melhor para quem quer empreender. Então, a gente tem aí um cenário positivo para os próximos anos, a gente espera que isso se confirme, se consolide, para que o empreendedorismo ganhe mais força e pujança. A Leia deixa uma dica. Confia que você consegue. Invista bastante. E se a vontade é eu quero, você consegue. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. E Felipe Toledo faturou o título do circuito mundial de surf neste sábado, ao superar o australiano Ethan Eug na grande decisão da WSL Finals. Ele é o primeiro brasileiro a conquistar o bimundial em anos consecutivos. O paulista de Ubatuba foi campeão pela primeira vez no ano passado. Nos 2 anos, ele garantiu o troféu ao brilhar em Treslis, na Califórnia, quase o seu quintal, já que mora no local há anos. O biconsecutivo é inédito para o Brasil, que tem outros 3 campeões: Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Adriano de Souza, o mineirinho. Nenhum dos 3 conseguiu o bi no ano seguinte ao primeiro título. A ficha ainda não caiu, afirmou ele. Apesar disso, Medina segue como o maior campeão brasileiro com 3 títulos. Ele ficou com o troféu em 2014, 2018 e 2021. Ítalo e Mineirinho têm um título cada. Filipinho chega ao bi com um perfil pouco midiático e mais recluso. O surfista tem 1 milhão de seguidores no Instagram. E o brasileiro Marcos de Almeida conquistou na madrugada desta segunda-feira o título da final da Copa do Mundo de Tiro com Arco, segunda competição mais importante da temporada, que reuniu os 8 melhores atletas da temporada em Homson, no México. Na decisão do torneio, ele derrotou o sul-coreano Liu Sik por 6-4. A final da Copa do Mundo reuniu os 8 melhores do planeta e é considerada a segunda principal competição da modalidade, atrás apenas do Campeonato Mundial. Na carreira, Marcos tinha sido prata na competição em 2014 e tem ainda um vice-campeonato mundial em 2021 e a medalha de bronze no Mundial de 2023. Portanto, o ouro no México é o maior título da carreira do brasileiro. A temporada 2023 de Marcos vem sendo muito boa. Nas 4 etapas da Copa do Mundo, ele conquistou um título em Xangai, na China, e um bronze em Paris, na França, não indo ao pódio na Turquia nem na Colômbia. Sua regularidade, apenas ele e Liu foram ao pódio em 2 etapas e o colocou como número 1 do ranking mundial. O título nesta segunda-feira no México coroa uma temporada quase perfeita. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15. E Goiás passou a ser o 3º maior produtor de grãos do país, com a participação de 10,1%, segundo um estudo publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A posição foi alcançada após o estado ultrapassar o Rio Grande do Sul no ranking. Os dados foram divulgados pelo Instituto na última quarta-feira. Acima de Goiás, lideram somente os estados de Mato Grosso e Paraná. A região centro-oeste e também a região do país com maior participação na produção de grãos. Ela é seguida pelas regiões sul, sudeste, nordeste e norte. O estudo ainda estimou que em agosto desse ano a produção goiana de cereais, leguminosas e oleaginosas foi de 31,55 milhões de toneladas, com aumento de 15,7% em relação à safra passada, que chegou a 27 milhões e 300 mil toneladas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16. E o número de estagiários cresce 30% neste ano de 2023. Vamos conferir esses detalhes com a Janaína Oliveira. O número de estagiários aumentou em 30% este ano no Brasil em comparação com 2022, de acordo com dados do Instituto Evaldo Lodge e El. Segundo o levantamento, ao todo, 43 mil estudantes estão estagiando em empresas brasileiras. A administração, direito e ciências contábeis são as áreas com mais estagiários. O IEL aponta que as melhorias em fatores socioeconômicos
públicos são responsáveis por esse crescimento considerado importantíssimo. O procurador do Ministério Público do Trabalho, MPT, Gustavo Riso Ricardo, orienta sobre como deve ser o estágio no país, conforme determina a legislação. O estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de ensino superior, profissional, ensino médio ou especial. A lei que regulamenta o estágio no Brasil é a 11.788 de 2008. A norma, além de trazer o conceito de estágio e como ele deve ser realizado, traz também os direitos dos estagiários, entre eles férias, salário, vale-transporte, carga horária máxima de 6 horas diárias e horário reduzido em semanas de prova. Empresas que descumprem essa legislação ficam sujeitas à punição, como alerta o procurador Gustavo Riso. Quando essa atividade desenvolvida ela não se relaciona com aquele estudo que o estagiário desenvolve, a própria lei já especifica que vai se tratar de uma relação de trabalho, de emprego, e o estagiário tem direito a todos os direitos garantidos pela CLT. No próximo dia 25, a lei do estágio completa 15 anos. O MPT irá, na semana da data, debater os benefícios da norma e o que precisa ser aperfeiçoado na legislação em prol dos estagiários. Mais detalhes você confere no site mpt.mp.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. 7h19, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. Já no próximo bloco, número de afogamentos em Goiás tem um aumento de mais de 50% este ano. Projeto do SUS reduz infecções hospitalares em UTIs e salva vidas. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, nós voltamos já, trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h27 agora, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. É anunciado como novo ministro do esporte, o líder do PP na Câmara, André Fufuca, já tem um embate marcado com o titular da Fazenda, Fernando Haddad, um dos quadros mais poderosos da esplanada. Para aderir ao governo Lula, o Centrão aceitou assumir o esporte desde que a pasta fosse turbinada com a área de apostas esportivas, que movimenta cerca de 100 bilhões de reais a 150 bilhões por ano aqui no Brasil, segundo estimativas dos técnicos da Fazenda. Já é certo que o Ministério do Esporte ficará com pelo menos 3% da arrecadação obtida com a cobrança de tributos sobre as empresas de apostas esportivas, que deve render de 2 bilhões a 12 bilhões de reais por ano. Essa perspectiva de novos recursos ajudou a convencer o Centrão, mas ainda há dúvidas sobre o destino da secretaria que será criada para definir as normas do setor. Entre outras funções, ela terá de decidir sobre os pedidos das empresas para atuar no país. Pelas regras propostas, cada empresa terá de desembolsar 30 milhões de reais para conseguir as outorgas. Na estimativa mais conservadora, de 40 a 60 tentarão as outorgas tão logo a regulamentação seja aprovada. Na mais otimista, serão de 80 a 100. A Fazenda quer manter a secretaria tal qual desenhado inicialmente sob o seu guarda-chuva, sob a alegação de que a nova estrutura também lidará com temas como meios de pagamento, lavagem de dinheiro e mecanismos de combate a fraudes em apostas. E uma operação resgatou 97 trabalhadores que eram submetidos a condições análogas à escravidão em uma empresa de beneficiamento de alho no município de Rio Paranaíba, em Minas Gerais. 6 adolescentes, inclusive uma jovem grávida, estão entre as vítimas. Os trabalhadores foram resgatados pelo Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais no dia 30 de agosto, no âmbito da Operação Resgate 3. Segundo o órgão, não havia banheiros suficientes, área para aquecimento da alimentação e cadeiras para os funcionários se sentarem. Além disso, os trabalhadores não tinham carteira de trabalho assinada e não dispunham de equipamentos de proteção individual. Para regularizar a situação contratual dos funcionários, os empregadores pagaram R$ 315.176 em verbas trabalhistas
e R$ 76.700 para reparar o dano moral individual causado a cada vítima submetida à situação de trabalho análogo à escravidão. Além disso, os trabalhadores receberam passagens para que pudessem retornar para suas cidades de origem. Segundo o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, grande parte das vítimas é do Maranhão. 7h29. Projeto do SUS reduz infecções hospitalares em UTIs e salva vidas. A matéria de Sandra Fontela. Uma iniciativa do Ministério da Saúde vem mostrando excelentes resultados na redução de infecções hospitalares. É o projeto Saúde em Nossas Mãos, melhorando a segurança do paciente em larga escala. Em 5 anos de atividade, mais de 4.000 vidas foram salvas e mais de 11.000 infecções foram evitadas em mais de 300 unidades de terapia intensiva da rede pública. A coordenadora do projeto pelo núcleo do HCOR em São Paulo, Cristiana Prandini, explica que os resultados são alcançados a partir de mudanças na forma de cuidar e de executar o atendimento na UTI. Então, existe um pacote para prevenção de infecção de trato urinário, de prevenção para infecção de corrente sanguínea e também para pneumonia. Nesses pacotes, a gente tem o detalhe de todos os passos que os profissionais devem seguir para que a infecção não ocorra. A gente trabalha essas ações, trazendo novas ideias de como que eles podem fazer um cuidado adequado e seguro, que vão auxiliar a melhorar o resultado final, que é a segurança do nosso paciente. O projeto faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS. Mais 5 hospitais atuam em cooperação: Alemão Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa de São Paulo, Einstein Sírio-Libanês e Moinhos de Vento em Porto Alegre. A metodologia oferece melhor experiência ao paciente, cuida da equipe de saúde e reduz desperdícios financeiros. A enfermeira afirma que em 5 anos o trabalho gerou economia superior a R$500 milhão ao SUS. Desde que o projeto existe, salvamos muito mais do que 4.000 vidas e fora toda a economia. Foram 584 milhões de economias gerados para o Sistema Único de Saúde. Essa economia, ela pode ser direcionada para outras aquisições nesses hospitais. Os resultados mais recentes dos últimos 18 meses, em 189 UTIs, evitaram mais de 3.000 infecções e salvaram mais de 1.400 vidas, a partir dos esforços das equipes de UTIs, adulto, pediátrica e neonatal da rede pública. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h32 agora. E o número de afogamentos em Goiás, de acordo com números do Corpo de Bombeiros, cresceu mais de 50% de janeiro a agosto deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Em 2022, o número de ocorrências desse tipo foi 71, enquanto que neste ano o registro já é de 108, o que implica num crescimento de 52,15%. Até setembro de 2022, foram 80 afogamentos. Já neste mês, segundo números atualizados até essa segunda-feira, dia 11, 7 pessoas se afogaram, que totaliza 115 em 2023. Os meses de março e outubro do ano passado registraram os maiores números de ocorrência, com 13 cada. Já neste ano, o mês de julho, teve mais acidentes do tipo, com 22 ao todo. De acordo com o tenente-coronel dos bombeiros, Luiz Eduardo Lobo, a elevação das temperaturas pode explicar o aumento desses casos, já que as pessoas costumam buscar locais para banho nessas condições do tempo. No entanto, o militar ressaltou que esses números apresentam uma oscilação comum, ou seja, em um ano pode aumentar, como também pode diminuir sem um motivo claro aparente. E ainda falando das notícias do estado de Goiás, o governo estadual assinou um pacto para zerar o desmatamento ilegal. E quem traz mais detalhes sobre esse assunto é Juliana Carnevale. Em uma iniciativa inédita no país, o governo de Goiás assinou com entes públicos, privados, produtores, entidades do agronegócio e representantes da economia mineral e industrial um pacto para zerar o desmatamento ilegal em todo o território goiano até 2030. O termo prevê ações que
concentram esforços de todos os setores com o objetivo de evitar a destruição de áreas verdes e nativas. 63 entidades, entre sindicatos, associações, federações e cooperativas, aderiram ao pacto. Para o governador Ronaldo Caiado, a parceria será construída com todos aqueles que verdadeiramente representam os produtores rurais. Todos os países da OCDE, nenhum conseguiu fazer o que o Brasil conseguiu fazer. No aumento da sua produtividade, no respeito, tá certo, ao meio ambiente, com o Código Florestal, que, modéstia à parte, eu estive presente com parte direta na elaboração e na votação deste tema, e podendo mostrar que essa parceria ela será construída com todos aqueles que verdadeiramente representam os produtores rurais, junto a presidentes de sindicatos, cooperativas, todos nós, mostrando uma coisa só. Nós podemos tranquilamente, no cumprimento da regra, tá certo, fazer a continuidade do desenvolvimento de Goiás, respeitando a legislação do Código Florestal. A secretária de Meio Ambiente, Andréia Vulcanes, ressalta o ineditismo da iniciativa. Esse é um momento histórico do nosso estado de Goiás. Nós estamos promovendo uma ação cooperada, inédita em todo o Brasil, entre o governo do estado e o setor produtivo pelo desmatamento ilegal zero. O que é legal, o que está em lei é cumprido. O estado hoje consegue cumprir isso com atendimentos de prazos muito rápidos e o setor produtivo adere, portanto, à máquina pública mais eficiente, estabelecendo um pacto, um compromisso por cumprir a lei, o Código Florestal de forma integral, protegendo o nosso cerrado. O pacto prevê a redução gradativa do desmatamento no estado, que em 2022 foi de 63 mil hectares. Até 2025, a previsão é reduzir em 25% as atividades ilegais que prejudicam o meio ambiente, com a expectativa de zerar esse número em 2030. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias.